Olá, embaixador, embaixadora. Estou aqui iniciando esse quadro que se chama Café com o Reino, onde eu vou trazer aí uma palavra do Senhor para a gente dar uma destrinchada e aprender mais, né, sobre Deus, sobre aquilo que Ele quer falar com a gente, né? Então, primeiramente, eu oro para que aquilo que for ministrado aqui hoje encontre pouso no seu coração, para que a semente lançada, né, venha frutificar em uma proporção que a gente nem consiga imaginar. Esse é meu desejo, minha oração para nós nesse dia de hoje. A palavra que eu quero trazer está em Lucas 7:36. É uma passagem bem conhecida, né, para quem já é cristão e acompanha, ou enfim, lê a Bíblia de alguma forma, que é a passagem onde uma pecadora unge a Jesus, né? Eu estou aqui com a Bíblia, que é a King James atualizada, quis trazer a Bíblia física mesmo para a gente poder resgatar um pouco assim dessa coisa mais tradicional, né? Meio maia, meio inca, que é o papel, mas acredito que vai ser bacana para nós. Então eu vou ler aqui, tá? Lucas 7:36. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela, em seguida, os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para te dizer. Ao que ele aqueceu: sim, mestre, dize-me. Aí Jesus começa, né? Essa parte está em vermelho, né? Para quem não sabe, que é quando Jesus falou. Então, eu não sei se vai aparecer. Aparece aqui? Então, quando está em vermelho, são as citações que o próprio Jesus disse, né? Então, Jesus fala para o fariseu. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que pagar, por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles, né, qual dos credores o amará mais? Replicou-lhe Simão, né, o fariseu. Imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vês esta mulher? Entrei em sua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta mulher, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas essa mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram perdoados, mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os seus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode até perdoar os pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em permanente paz. Essa palavra me toca muito, porque tem uma outra versão, que é a que eu tenho aqui, que é na Nova Almeida atualizada, que ela fala, né, quem muito amou, por isso afirmo a vocês que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E tem um louvor também do Alessandro Vilas Boas, que eu sim, sofro muito, que fala, né, quem muito foi perdoado, muito ama. Depois pode colocar aqui também para quem quiser conhecer, caso não conheça, ou ouvir de novo, né? Porque eu particularmente, né, eu nasci, né, numa família católica, porém eu não acreditava em Deus, né? Eu me considerava... Sobe aqui, Dãozinho. Sobe aqui.
Vem aqui compor a cena. Aqui, Dãozinho, aqui. Eu me considerava, né, ateia, né, eu não cria em Deus. Então, eu não tinha, assim, né, eu entendi o que era pecado, né, quando de criança, mas eu não tinha essa percepção, assim, dessa forma, né? Eu tinha o constrangimento das coisas erradas que eu fazia, mas eu nem entendia o que era Deus, o que não era, que isso me constrangendo era Deus. Eu achava muito que era o peso da sociedade, dos meus pais, enfim, daquilo que eles achavam, mas eu não entendia ainda, né? O constrangimento do espírito, né? Porque a nossa alma, ela detém dentro de si, né, vamos dizer assim, a origem, né? Ela tem a conexão com o Criador, né? Dentro de nós há um código moral incrustado que nos denuncia quando estamos fazendo coisas que não desagradam, né? Que não agradam a Deus. Então, eu errei muito, eu passei por lugares que eu não me orgulho, vivi coisas das quais eu não me orgulho, e diferente de muita gente que fala, eu não mudaria nada, cara, eu mudaria um monte de coisa. É lógico que eu sou grata pelas coisas que aconteceram, porque elas me trouxeram até aqui, né? Mas eu acredito que dá sim para você fazer escolhas melhores quando você tem conhecimento, temor, tremor da palavra, né? E por não ter muito isso, né, por não achar também que existia uma justiça divina nem nada do tipo, eu sinto que eu pequei muito, né, que eu cometi muitos erros e quando eu aceitei Jesus e decidi caminhar com Ele, eu senti o tamanho desse perdão, eu senti o tamanho desse amor, né? Tem uma passagem que fala, né, o Senhor me tirou de um charco de lodo, e é essa memória que me faz manter, prosseguir, saber de onde o Senhor me tirou. E quando eu vejo essa palavra e vejo que quem muito foi perdoado, muito ama, ela encontra um pouso assim muito forte no meu coração, porque por isso que as pessoas falam, mas é radical, nananã. É porque você sente esse amor assim tão profundo, tão grande, tão verdadeiro, tão visceral, que você se sente quase que na obrigação de retribuir esse amor, porque você não se sente nem digno e você está recebendo tanto que você não tem como não amar o outro, você não tem como exercer esse amor, porque você foi muito perdoado, você sabe o tamanho do perdão que foi liberado para você. E que nem você, às vezes, consegue se perdoar pelas coisas que você fez, mas que o Senhor perdoa, né? E eu gosto sempre também de ler a palavra, puxando ela para o nosso contexto, e como que eu vou dizer? E tentando me confrontar a isso, né? Ser confrontado pela palavra, né? A palavra, ela corta, ela tem que entrar em nós nos rasgando, né? Denunciando aquilo que está errado em nós. Não é não é a palavra que se adequa àquilo que eu gosto, ou que eu acho bonito, ou que me é atrativo, mas sim a palavra me corta, a palavra me denuncia, a palavra me examina para identificar como que eu estou por dentro. E quando eu leio isso aqui, eu sempre tento me colocar na situação daquele que está sendo exortado, né? Vamos dizer que eu fosse o fariseu. Será que chegando um cara simples, que está todo mundo falando, que é o tal do profeta, será que eu trataria ele com honra, com essa entrega que essa mulher teve, né? Será que eu estaria atenta e sensível espiritualmente para perceber quando o Criador estivesse perto de mim, em carne? Então, são muitas perguntas que para mim vêm dessa palavra, né? Porque a gente tem esse costume de julgar muito o livro pela capa, né? De analisar conforme aquilo que a gente está vendo e que parece nos atrativos aos olhos. Mas em relação ao espírito, será que a gente está sensível para perceber e para provar os espíritos, para entender aquilo que é bom e ruim, para entender aquilo que nos traz salvação ou que nos traz a derrocada? Então, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando só dessa palavra, mas eu quero trazer este ponto em especial, para que você consiga ver o quanto você foi perdoado, o quanto que Deus derramou sobre você já
de amor, de paz. E se você ainda não passou por isso, você tem a oportunidade agora, do lugar onde você estiver, você pedir apenas com o seu coração, com a sua boca e falar: Senhor, me perdoa, eu quero ser perdoado, e você acessar no mesmo momento essa fonte inesgotável de amor, desde que você esteja com o coração quebrantado, com o coração rendido. Então, essa é a palavra que eu queria trazer para hoje. Estamos testando aqui esse formato, esse Café com o Reino. Espero que você goste e até a próxima.